É um assunto que está sendo muito falado nas redes sociais, mas pouco compreendido. Vou falar um pouquinho com vocês sobre o despertar espiritual ou o despertar da consciência. A gente está vendo muitas pessoas falar, muitas pessoas estão achando que já entraram no processo de despertar, mas isso é uma grande armadilha da mente, porque o processo do despertar da consciência não é algo de um dia para a noite. É um processo e é uma transformação nas atitudes, nos hábitos das pessoas. Não é algo que você apenas entende com a mente, você precisa compreender e, na verdade, você precisa absorver profundamente os ensinamentos e se transformar naquilo que você realmente é. Então, o que acontece? Nós recebemos a oportunidade de vir aqui para esse planeta de ilusões, porque nós mesmos percebemos que precisamos desse processo de despertar e, infelizmente, pelo nosso adormecimento espiritual, nós ainda precisamos de um planeta como a Terra, um planeta denso, com muitas ilusões, para que a gente consiga despertar verdadeiramente dentro dessas ilusões. E o que acontece é que muitas pessoas começam a estudar física quântica, a espiritualidade, e ok, é esse o caminho. Mas, na verdade, muitas pessoas estão apenas doutrinando o ego. E o ego da pessoa, sim, acha que está despertando a consciência. Mas se você começar a avaliar o quanto aquela pessoa já realmente mudou, é quase nada. Então, ela continua agindo da mesma forma, continua tendo os mesmos hábitos, os mesmos vícios. A vida dela não mudou em nada. E ela acha que ela está despertando a consciência. Então isso é uma grande ilusão da mente, é uma grande armadilha do ego, é doutrinar o ego, espiritualizar o ego, quando na verdade nós precisamos apenas despertar essa centelha divina que habita dentro de nós. Então assim, antes de vir para cá, nós pedimos para retornar, porque nós temos o livre-arbítrio. Então a gente muitas vezes escolhe passar por algumas coisas dentro desse planeta de ilusões, porque quando despertamos, quando desencarnamos, né, estamos numa outra condição de espírito, nós conseguimos olhar para esse planeta e observar o quanto ele é uma ilusão. E aí você olha e fala, putz, eu vou voltar de novo, porque dessa vez eu vou fazer o que eu posso para despertar em meio a essa ilusão. E aí você pede para voltar de novo. Só que quando você pede para voltar, você pede também para passar por algumas situações que você acha que vai ser importante para o teu despertar. Então você faz acordos com a espiritualidade, você pede para passar por umas situações, você pede para nascer em certas famílias. E quando você vem para cá, através do esquecimento, o que acontece? Você acaba se revoltando com a família que você nasceu, você acaba se revoltando com o padrão financeiro que você tem. Isso é adormecimento espiritual. Porque quando você compreende verdadeiramente que dinheiro, tudo isso que a gente vive aqui, ó, as relações, o quanto você acha que é certo ou o que é errado, tudo isso são ilusões, isso não é real. Você vai estar aqui temporariamente, por um pequeno tempo que a gente acha que é muito grande. Mas no tempo da espiritualidade, no nosso estado de espírito, a gente sabe que 80 anos aqui nesse planeta é assim, é muito rápido na espiritualidade. Mas quando nós estamos mergulhados aqui dentro dessa ilusão, mergulhados mesmo, a gente acaba achando penoso aquilo mesmo que nós escolhemos. Então, primeiro, seja o que for que você está vivendo agora na sua vida, lembre-se que você escolheu. Você escolheu. Se você está passando dificuldade dentro da tua família, você escolheu. E assim, Deus nos deu o livre-arbítrio. Todos nós temos direito ao livre-arbítrio. Ele não interfere nas nossas escolhas. Então, se você confia realmente nesse Deus de justiça, de amor incondicional, então você precisa compreender esse ensinamento. Tudo que está vindo para a tua vida foi coisas que você mesmo assumiu, que pediu que viesse. Porque acontece que a maioria das pessoas não desperta a consciência através do amor. Então nós ainda temos esse padrão, essa rigidez
da mente, de apenas despertar a espiritualidade mesmo na dor, na dor. Mas quando a gente está mergulhado na dor, a gente não consegue olhar o quanto aquilo é importante para nós, o quanto aquilo está realmente despertando aquilo que é dentro de nós. Eu mesmo, eu vou falar por mim, no meu processo de despertar da consciência, que já está há muitos anos conhecendo várias religiões, muitos anos estudando profundamente e muitos anos no autoconhecimento e trabalhos intensos, xamânicos para o despertar da consciência. Mas quando deu aquele clique em mim, quando eu percebi realmente, porque o que acontece? Nós vivemos num mundo de ilusão, então a gente acha que sabe. Ah, eu sei que eu estou no mundo de ilusão. Tá tudo certo, eu estou despertando minha consciência. Ah, eu sei que a gente não, o que está no outro é porque está reverberando em nós. Não, eu sei. Mas vai lá e julga a pessoa, porque a pessoa tem aquele defeito que na maioria das vezes é igual ao teu. Mas o adormecimento espiritual não permite que você olhe, é como se você ficasse com uma venda. E quando veio o meu despertar da consciência, veio pela dor. Veio pela dor. Gente, é meu gato aqui brincando com a bolinha. Não foi algo que eu vou falar pra você que foi algo fácil, não foi. Mas por que, gente, não foi algo fácil? Porque pelo fácil eu não estava despertando. Então eu estava enchendo a minha mente de informações. Nossa, eu estava craque nas informações. Eu sabia o que era despertar, eu sabia tudo. Mas eu não vivia isso. Era vivência. Entender é diferente de compreender. O que a gente vê muito acontecer é que as pessoas entendem, elas entendem tudo, mas elas não compreendem aquilo no dia a dia delas, elas não incorporam os ensinamentos, os aprendizados. Quando eu tive o meu despertar, que foi assim algo que foi realmente um divisor de águas na minha vida, eu vou ser muito sincera, eu me assustei. Eu me assustei muito, porque eu sabia muito, mas saber é diferente de ver. Você sabe que existem extraterrestres porque é óbvio. Um universo cheio de planetas e só a Terra tem pessoas, tem seres aqui. Então é tão óbvio isso, mas saber é diferente de ver. São coisas diferentes. E se você visse, como seria? E o que aconteceu no meu despertar? No meu despertar foi pela dor. Eu estava passando por uma situação muito complicada, uma transição de profissão. Eu fui cabeleireira há muitos anos, eu saí do salão para estudar terapias e para começar a trabalhar com isso. Então, eu larguei tudo que eu tinha clientes, né? Eu tinha agenda de clientes, eu tinha tudo, eu tinha carteira de clientes, eu tinha lugar para trabalhar, eu sabia muito sobre aquilo, trabalhei muitos anos com isso, eu abri mão de tudo isso para mergulhar numa nova carreira. E o baque foi muito grande. Então, todas as vezes que eu pensava em voltar para o salão, por causa do financeiro mesmo, porque eu perdi, assim, o valor que eu sabia que eu tinha todo mês, eu perdi. Então, assim, eu sentia vontade de chorar, a dor era muito grande, mas era uma dor da minha alma. Por mais que eu pensava assim, meu Deus, eu ainda estou no começo, eu ainda não estou conquistando, não tenho aquilo que eu tinha quando eu trabalhava em salão, alguma coisa dentro de mim sangrava, sabe? Sangrava quando eu pensava em voltar para salão, porque eu estava indo contra realmente o meu propósito de vida. Então aquela fase foi uma fase muito, muito difícil, porque eu tive que lidar com escassez, eu tive que lidar com abrir mão de coisas e perder coisas, assim, e foi uma catarse muito grande, muito grande. E quando eu estava vivendo aquilo, eu mergulhei no sofrimento. Isso é uma falha. Quando a gente está realmente desperta, a gente não mergulha no sofrimento. Porque quanto mais mergulhada no sofrimento, mais longe da solução você está. Mas eu achava que eu era desperta. Eu achava que eu tinha a consciência expandida. Só que não. E eu mergulhei na dor. E mergulhei e fui até o fundo do poço. Eu cheguei a uma situação tão terrível que eu tive uma desrealização. Eu não sei se vocês sabem o que é desrealização. É um sintoma da ansiedade, o pior sintoma da ansiedade. É quando você parece que você vai ficar louca.
você começa a não observar mais, não entender aonde você está, parece que você está num lugar diferente. E aí, quando eu tive essa desrealização, que foi, essa desrealização veio para mim por causa do meu despertar da consciência. E eu sei disso porque eu já estava fazendo práticas e práticas espirituais intensas para despertar a consciência. Meditação e um monte de coisa, tudo junto. Foi um ano onde eu só busquei espiritualidade. Inclusive, a coincidência foi muito grande, porque eu, como numeróloga, eu estava no ano 7. E o ano 7 é um ano de espiritualidade. Então, foi o ano que você não corre muito atrás de dinheiro. E realmente, eu estava mergulhada, toda mergulhada dentro da espiritualidade. E eu dei, entre aspas, um surto de realidade. Só que, na verdade, o meu surto foi ver aquilo que eu não conseguia enxergar por causa do véu do esquecimento, né? Por estar adormecido mesmo. Então, aquele véu se abriu na minha frente e não foi algo fácil, gente. Não foi algo fácil. Então, durante esse processo, eu chorei, eu sofri, eu quis voltar, eu percebi que eu acordei dentro de um mundo de ilusões, eu observei como tudo isso aqui é uma grande ilusão da nossa mente. E eu dei uma surtada. Então eu fui num processo de, digamos lá, uns 3 meses de tratamento comigo mesmo, e eu mesmo fazendo terapia em mim, eu mesmo aplicando Theta Healing em mim, e um monte de práticas para ir me acalmando, até fazendo esses trabalhos espirituais e conseguir entender o que estava acontecendo comigo. E hoje, nossa, eu sou muito grata. Sou muito grata, porque aquilo ali me despertou de uma forma, veio pela dor, porque eu estava buscando o despertar da consciência, mas não estava vindo para mim, porque eu estava doutrinando o meu ego, ou seja, eu estava doutrinando a Cíntia, mas eu não sou a Cíntia, eu sou um espírito milenar com uma consciência, mas eu estava doutrinando apenas a minha mente, mas por eu estar buscando muito intensamente isso, o despertar veio para mim, a minha consciência conseguiu fazer com que eu abrisse os meus olhos em meio a uma ilusão mental. Não foi algo fácil, não vou mentir, mas foi necessário. Foi necessário porque, por exemplo, hoje, depois de tudo que aconteceu, eu consegui entender e me equilibrar novamente. Hoje eu já não consigo mais mergulhar dentro de uma ilusão. Então, por exemplo, eu tive um problema, sei lá, e aí tenho vontade de chorar. Gente, eu nem consigo mais, porque se eu me esforçar muito para chorar, a minha consciência toma conta e fala, ridículo isso. Como assim? Você sabe que isso aqui é uma experiência valiosa? Você sabe que você está precisando de algo? Você vai fazer isso? E aí não tem lágrima que saia, gente. É algo incrível, porque eu falo para minha filha, meu Deus, eu não tenho direito de chorar. Não, eu escolhi despertar minha consciência. Então a minha consciência, na hora que eu começo a mergulhar no ego, na mente, ela corta a conexão, ela vem na frente. Então é isso despertar. É você olhar para o outro e falar assim, nossa, essa pessoa está tendo essa atitude, mas eu devo ter alguma coisa parecida com dela. Vou começar a prestar atenção, porque se me incomodou nela, tá em mim. Eu ressoo com essa energia. Em um outro vídeo, quando eu falei sobre o fluxo do universo, eu vou colocar aqui para vocês o link do vídeo, eu falo que esse tipo de energia, raiva, inveja, julgamento, não são energias que vêm do fluxo do universo. São energias criadas pela mente humana e que fica aqui dentro desse planeta. Então, inclusive eu falei assim, Deus não reconhece esse tipo de energia, raiva, julgamento, ódio, inveja, maledicência. Deus não reconhece essas energias porque não está nele. A gente só reconhece no outro aquilo que está em nós. Em algum grau, não precisa ser igual, semelhante. Em algum grau, em algum momento você teve uma atitude igual àquela e você ressoou com aquilo. E o despertar da consciência é quando você percebe que você vai julgar alguém, mas é que a tua mente quer julgar e a tua consciência já chega na frente e fala, observa o que você está olhando no outro, porque está em você. Entende a diferença de você despertar a consciência, de você doutrinar o seu ego? O ego, ele vai continuar fazendo as mesmas coisas.
O que é o ego? O ego, gente, é a nossa identidade física, material. O meu ego é a Cíntia, a minha personalidade, a minha identificação com esse planeta, com a minha família, o meu, tudo meu. O ego, ele quer tudo pra ele quer ser melhor, ele acha que ele sabe tudo. E a casa do ego é a mente. Então o ego, nosso ego está ali dentro da nossa mente. Nossa centelha divina é aquilo que está fluindo em todo o nosso ser, é a nossa conexão com a fonte, é aquilo que dá movimento a esse veículo chamado corpo. Porque esse veículo só tem movimento porque tem uma centelha divina aqui dentro. Se você já assistiu o Avatar, dá para você ter uma noção do que eu estou falando. Então lembra do filme Avatar? Ele deitava, entrava em conexão mentalmente com o corpo, e o corpo reagia àquela manifestação dele. Então é isso aqui que está acontecendo com a gente. Nosso espírito está dentro desse avatar, mas o que acontece é que as pessoas estão dando força para o avatar. Quem está direcionando a vida da pessoa é o avatar, é a mente, é o ego. E são egos doutrinados. Não é realmente uma conexão com a sua centelha divina e uma expansão da consciência. Porque o despertar espiritual é você abrir os olhos, entender que tudo isso aqui é uma ilusão, entender o tempo do outro, que você despertou, beleza, se você despertou, você sabe como é o processo, então deixa o outro no tempo dele. Não ficar cobrando e não ficar apontando dedos. Então você sabe quando você despertou, quando você sai do julgamento, quando você começa a se identificar com aquilo que está no outro e começa a perceber que está em você e que você precisa curar. E quando vem o desafio para a tua vida, você não cai chorando em lágrimas e rios de lágrimas. Você reconhece que existe um propósito, você já está desperta, você já tem consciência que você está no mundo de ilusões. Você já sabe que você está aqui para despertar. Isso aqui não é real, na hora que você for embora, isso aqui vai ficar. Gente, ninguém nem lembra quem viveu há 100 anos atrás, não vão lembrar de você também, porque não é para lembrar. Você é uma centelha divina, você não é a identificação, o ego, essa personagem. Então eu estava conversando com uma terapeuta ontem e ela comentou comigo assim, ela falou assim, Cíntia, eu tenho atitudes que eu não me reconheço fazendo. E eu falei para ela, sabe por que você não se reconhece? Porque não é você quem faz, é o avatar. Quem está tendo essas atitudes não é a sua consciência, o espírito que habita teu corpo. Quem está fazendo essas atitudes é o ego, é a mente. Então por isso que você não consegue nem reconhecer aquilo que a tua mente faz. Quantas pessoas têm atitudes que falam, meu Deus, eu não sei como eu tive coragem de ter essas atitudes? Porque está colocando força, dando força para a mente governar a tua vida, para o avatar. E quando você escolhe permitir que a sua mente direcione a sua vida, a sua centelha divina, Deus em você, não pode fazer nada. Porque nós temos o livre arbítrio, nós temos as escolhas. E as nossas escolhas são sagradas. Então, quando você começa a perceber, você pode me fazer uma pergunta do tipo, Cíntia, quando eu sei que eu estou começando a despertar? Você já conseguiu observar que existe duas vozes dentro de você? De repente, para você que está assistindo esse vídeo, pode ser algo óbvio, né? Para muitos, não. Muitas pessoas ainda acham que eles são a mente, que os pensamentos são ele. Não é. A mente é uma coisa, os pensamentos vêm da mente, porque a mente é uma fábrica de pensamentos, a casa do ego. Mas nós somos a tríade da criação, nós somos corpo, mente e espírito, consciência divina. Então, a mente é uma coisa, consciência divina são coisas diferentes, gente. Então eu te pergunto, você já observou que tem duas vozes falando na tua cabeça? Por exemplo, digamos que você tenha tido um pensamento muito ruim. Já aconteceu com você de você ter um pensamento ruim e no mesmo momento vier uma voz e falar, nossa, você não vai fazer isso? Por que você pensou isso? Essa voz que te trouxe luz e clareza é da sua centelha divina. Essa voz que julgou, que falou mal e que fez tudo isso veio do ego, veio da mente, das influências externas que a mente tem acesso. A sua centelha divina ela é pura, ela é consciência de luz. Toda informação que vem dela é pura.
Mas as informações que vêm da mente, elas vêm baseadas nos vícios mentais que nós temos, nas nossas programações e também nas influências externas. Porque os espíritos zombeteiros e esse tipo de espíritos malignos, eles se comunicam com a gente, influenciando a nossa mente. Então você primeiro precisa entender que existe duas vozes dentro de você. Quem é a sua centelha divina, né? Quem é a sua consciência divina e quem é a mente. Então entenda que você não é a mente é um veículo para que a sua centelha divina use esse veículo chamado corpo. Entende? Então, quando você começa a ser observador de si mesmo, observar o que está na tua mente, você já entrou no processo de despertar. E como eu falei, é um processo do despertar. Mas começa desse jeito, é vocês começando a perceber o que está acontecendo na sua mente. Observar que você não é a sua mente. Esse é o primeiro passo para o seu despertar. Observar que você não é a sua mente e olhar para as suas sombras. Porque as pessoas, elas não conseguem enxergar a própria sombra. Mas, gente, olha só, todos temos sombras. Porque quando viemos para cá e quando nos identificamos com esse avatar, nós criamos as nossas sombras, as nossas ilusões. Essas sombras não vem da nossa consciência divina, mas vem do nosso ego e tudo bem, faz parte. Enquanto estivermos vivendo num planeta dual, nós vamos ter sombra. Acolha a sua sombra, olhe para ela, só não deixe que ela seja maior do que a sua centelha. Então, se você observou, eu tenho inveja dos outros, isso é uma sombra. Conseguiu perceber? Isso não é a minha centelha divina, isso não está vindo de dentro de mim, isso está vindo do meu ego, isso vai acabar. Entende? Quando você tem esse discernimento, você começa a despertar a tua consciência. Quando você para de julgar o outro, você começa a despertar a sua consciência. Porque o despertar nós vivemos num sono profundo. Então nós abrimos o olho um pouquinho e caímos. Abrimos o olho um pouquinho e mergulhamos no sono profundo. O sono profundo é esse planeta, é essa identificação aqui. Eu sou a Cíntia, ponto final. E é isso, aquilo, a Cíntia, eu tenho uma filha, a filha é minha, o marido é meu. Eu sou isso, eu tenho que ser a melhor. Isso é uma identificação, é um adormecimento espiritual, um sono profundo. Porque nada é nosso aqui, gente. Isso aqui é uma ilusão, isso aqui é uma brincadeira. Sabe quando você entra num joguinho de computador? Que você cria um avatarzinho lá? Cria um avatarzinho, coloca ele para brincar no jogo? É isso que está acontecendo. Nós estamos dentro de um jogo. Então, se você ficar apegado às pessoas, a resultados, apegado a tudo que acontece, você não está despertando a tua consciência. Então a pessoa fala, eu sou um ser desperto, mas vai lá, xinga todo mundo, briga com os outros, fala mal dos outros, tá sofrendo porque não conquistou alguma coisa. Não é um ser desperto. Eu não tô falando, gente, que nós não vamos ficar tristes. Não, nós vamos, porque nós estamos vivendo esse planeta e nós estamos vivendo a ilusão. A ilusão é importante, mas você vive a ilusão, não precisa fazer parte dela. Você sabe que você está na ilusão. Entendeu? Então, por que você de repente não conseguiu algo que você queria tanto? Gente, não brigue com a vida. Não brigue com a vida. Isso aqui uma hora vai acabar. E quando você despertar a sua consciência em outra dimensão, você vai entender que foi necessário. Que aquilo que não veio para você era necessário, precisava ser daquele jeito. Então eu penso assim, olha, eu tenho um projeto e não deu certo, começou a ficar forçado, eu já entendi que não é para ser. Então eu liberto, eu solto, porque eu consigo ver que aquilo não é o meu propósito, aquilo não está no meu caminho. Entende? Eu não fico brigando com a vida, eu não fico murmurando, xingando, reclamando, falando que Deus está me abandonando e coisa e tal. Isso é uma ilusão, isso é uma prisão da mente. Gente, Deus não está nem aí. Ele sabe do teu potencial, ele sabe de tudo que você é, ele sabe que esse planeta é uma ilusão da tua mente, ele sabe que é você que está atraindo para a tua vida. Para Deus não existe certo e errado, existe aprendizado, existe experiências valiosas para o filho dele despertar. Então, se você escolhe um caminho e te traz dor, não foi Deus que escolheu o caminho por você, foi você. E se ainda está te trazendo dor, porque você está na contramão. Porque você ainda precisa sofrer mais um pouco para virar, sabe? Virar o carro e perceber
que o caminho é por outro lado. Eu fiz uma prática espiritual bem intensa no xamanismo e durante essa prática espiritual eu senti vontade de chorar. E foi incrível, vou dividir com vocês aqui. Eu senti muita vontade de chorar. E eu apertei o olho e não caiu uma lágrima. E eu achava aquilo muito incrível, porque realmente eu estava sentindo vontade de chorar. E aí eu tentei chorar, e não saía uma lágrima, isso nunca tinha acontecido. Aí eu falei, por que eu não estou conseguindo chorar? E eu ouvi a minha centelha, né? A minha consciência divina falando comigo, falou para mim assim, quem quer chorar é o teu ego. Não é, não sou eu, não é a sua centelha divina que quer chorar. Eu quero que você desperte a tua consciência. Eu tô achando ótimo você estar aqui vivenciando isso. Quem quer chorar é seu ego e esse choro não é verdadeiro. Entende a diferença? Nós queremos sempre ser acolhidinhos, queremos sempre ser vistos, queremos sempre ser uau. É o ego, gente, é o ego. Então, porque todo mundo aqui tem o mesmo valor, não existe ninguém melhor que ninguém. Eu não sou melhor que ninguém, mas também não sou pior. Isso é bacana. Eu sou a Cíntia, um ser único, ninguém é como eu. Ninguém é como eu. Mas também ninguém é como você que está me assistindo agora. Ninguém é como você. Somos seres únicos, não existem duas pessoas iguais. O que eu faço, ninguém faz como eu. Pode fazer melhor, pode fazer pior, mas como eu, ninguém faz. Então, se você parte desse princípio que você é um ser único no universo, ninguém faz algo que só você faz, do jeito que você faz. A pessoa pode até tentar, mas não faz igual. Porque é teu dom, tudo que você vivenciou é a sua construção. Cada um tem uma construção. Então, o despertar da consciência é você praticar os ensinamentos da espiritualidade. É você conseguir, além de enxergar as coisas, é você vivenciar isso na pele. Você tá um ser desperto, a espiritualidade, gente, ela traz infinitos ensinamentos, mas as pessoas lêem e não conseguem entender. Quantas pessoas lê a mesma coisa e não conseguem entender? Porque estão adormecidas, estão totalmente adormecidas. Precisa expandir, precisa praticar. Tudo na nossa vida é prática, a gente tem que pôr a mão na massa. Se você vê um bolo e acha ele lindo e vê uma receita, você não vai aprender a fazer o bolo olhando a receita, você vai aprender na hora que você for fazer. E assim também é um despertar espiritual. Você vai despertar de verdade quando você começar a praticar. Quando você primeiramente começar a se tornar observador de si, orar e vigiar, e o mestre já falava. Orar e vigiar, e não é orar e vigiar a vida do outro não, gente, é a tua mente. Orar e vigiar você, orar e vigiar o seu ego. Então o primeiro passo para você realmente que quer expandir a tua consciência, despertar mesmo, despertar a centelha que tem dentro de você, despertar a tua consciência divina. O primeiro passo é você começar a ser observador de si mesmo. Começa a observar. Gente, a gente passa por esse processo e vem um sentimento de culpa terrível. Então eu já vou falar para vocês que se você estiver vivendo isso, tudo bem, mas não precisa, tá? Quando a gente está vivendo na culpa, a gente está no ego também. Porque o ego quer ser perfeito, o ego não aceita os erros. E aí ele quer se julgar Deus, né? Porque o único perfeito é Deus. Então, se você está nesse processo, primeiro a gente entra num processo de culpa, porque a gente começa a observar nossos atos, começa a não ter, aí percebe que não tem controle das coisas, porque a mente domina, né? O adormecimento espiritual, quem toma conta é a mente. Então você começa passando por esse processo de observar as coisas que você está fazendo e se sentir culpada. Meu Deus, mas por que eu fiz isso? Eu sei que isso não é legal. Então, olha, tudo bem se você está vivendo isso, mas olha, já te aviso que não precisa. Abre mão da culpa. Você não poderia ser aquilo que você queria antes de saber o que você sabe hoje, ok? Esquece a culpa. Se você ficar na culpa, se sentindo culpada porque fez coisas que não deveria, porque falou coisas que não deveria, se você ficar na culpa, você está no ego, você não está na consciência, tá? Então abre mão da culpa, fala, se acolha, fala, tudo bem, é meu processo. Eu vou tentar fazer melhor da próxima vez. E é assim, gente.
Vou fazer melhor da próxima vez. E da próxima vez, faça melhor. Nem que for 1%, faça melhor. Então, comece a ser observador dos seus pensamentos e das suas atitudes. É o primeiro passo. Depois, começa a mudar as suas atitudes. Então, quando você sentir vontade de falar mal de alguém, porque isso pode acontecer, a mente é viciada. A mente não vicia só em droga, cigarro e comida e álcool. A mente vicia no sofrimento, na maledicência, um monte de coisas. E principalmente na maledicência. Então, se você sente vontade de falar mal de alguém, por exemplo, ou se você sente vontade de reclamar, as pessoas são viciadas em reclamar, você vai observar isso. Uma hora a tua consciência, o seu olho vai abrir um pouquinho e você vai pegar você fazendo isso. Para, na hora. Muda o assunto. Muda o assunto ou sai de perto das pessoas. Eu já vou te dizer que não vai ser fácil. Porque a mente vai fazer com que você fale também, que você entra na rodinha, que você fale aquilo que você acha, porque a opinião do ego é muito importante. É muito importante para o teu ego ir lá e falar o que ele acha que não quer. Isso é o ego. Gente, eu sei porque eu passei por isso. Eu queria sempre dar minha última opinião, era minha. Eu queria ficar brigando pela minha opinião. Isso aí é adormecimento espiritual. Sabe por quê? Não existe certo e nem errado. Aquilo que é certo para mim não é para você. E eu não tenho o direito de enfiar dentro da tua cabeça, porque eu nunca vou conseguir. Você nunca vai conseguir enfiar na cabeça dos outros que a sua opinião é a certa, porque cada um tem uma história de vida, valores e um monte de coisa. Cada um tem uma percepção da vida diferente. Então, abandone o hábito de querer sempre ter razão, de querer ficar falando. Dê a sua opinião e pronto. Não estou falando para você se anular. Mas não ficar forçando os outros goela abaixo a aceitar aquilo que você acha certo. Entende a diferença? A diferença de você dar a sua opinião e de você querer impor a sua opinião, existe uma diferença muito grande. Então, quando você começa a observar esse tipo de comportamento que você está tendo, já é o primeiro passo. Você já está se tornando observadora de você mesma. O segundo passo vem pela culpa, mas não se sinta culpada. Entenda, a culpa é do ego. Tá tudo bem, amanhã vai ser melhor, um dia de cada vez, estou no meu processo. E segue. Quando você começa a seguir fazendo isso, você entra numa fase onde a tua consciência começa a bloquear. Então você começa a perceber, porque a tua mente, o que acontece? A consciência, ela começa a despertar e aí ela começa a tomar conta daquilo que está dentro da tua mente. Então quando você vai pensar, já vem e fala, não, isso não está certo. Então você para, você nem... Ou muitas vezes você está fazendo o negócio e vem a tua consciência e fala, olha o que você está fazendo. Não é desse jeito, não precisa ser desse jeito. Então você consegue distinguir as duas vozes e consegue ter certeza quem é a tua consciência divina e quem é o ego. Então é um processo que você vai fazer. E aí você chega nesse estágio de entender que tem duas de você dentro de você e quem você vai dar mais força, né? Aquela que você vai deixar expandir. Então é nesse momento que você começa a se distanciar de algumas pessoas, porque nós não nos curamos aonde nós adoecemos. É muito comum dentro desse processo do despertar nós começarmos a nos afastar de pessoas, inclusive da nossa família. Mas é necessário, gente. Então você começa a se afastar, você começa a não ter mais ressonância com algumas pessoas, porque você entra num processo de despertar, você entra num processo de não ficar reclamando da tua vida. E quando você começa a conviver com essas pessoas, isso começa a te fazer mal. Então é muito comum a gente começar a se afastar de algumas pessoas. Muitas pessoas vão embora da nossa vida e muitas pessoas vão começar a entrar, aquelas que estão na mesma pegada que a gente, ressoando no mesmo tipo de busca, de energia. Infelizmente, casamentos acabam, amizades acabam, famílias que acabam se distanciando bastante, porque não conseguem mais conviver junto. E tudo bem, gente, a pessoa não quer despertar, seu parente não quer despertar, deixa ele ser quem ele consegue ser. Mas isso não te obriga a conviver com esse tipo de situação. Sempre entendendo o momento do outro, respeitando o momento do outro. Entende? Numa boa, mas você acaba se afastando. E tem um outro processo também que nós ficamos mais introspectivos.
Então a gente passa por essa fase de querer ficar mais dentro da nossa casa, de se sentir bem sozinho, porque assim, eu mesma era uma pessoa que eu não gostava de ficar sozinha, então eu nunca gostava de ficar na minha casa, eu vivia sempre tendo que sair para algum lugar. E hoje eu deixo de sair para ficar na minha casa, para ficar lendo um livro, para ficar assistindo um documentário. Eu deixo de fazer muitas coisas que eu já não vejo mais graça, que eu já não consigo mais ressoar com aquilo. Então eu acabo ficando em casa, lendo um livro, buscando os vídeos que expandem a minha consciência, estudando com as coisas que eu gosto. E, gente, é algo maravilhoso para mim, não é sofrido, é uma bênção, porque eu amo estar comigo. Eu amo estar sozinha, comigo mesma, no silêncio. Outra coisa que também é um processo espiritual é você parar de assistir programas na televisão. Porque a televisão, ela é tóxica, né? Ela é tóxica, ela hipnotiza a massa. Não sei se você sabe, mas tudo que você fica assistindo na televisão tem mensagens subliminares para te hipnotizar, para te manter na Matrix, para te manter dentro da ilusão. O poder inferior, ele domina toda essa parte, ele domina, né, esses meios de comunicação justamente para te manter aprisionados na massa. Porque o poder inferior, todos esses espíritos inferiores, eles precisam do nosso prana, da nossa energia para se manter nesse planeta. E é a nossa energia, quanto mais nós estarmos aprisionados na Matrix, a Matrix traz depressão, ansiedade, esse monte de doença, quanto mais nós estamos com a frequência baixa, vibrando numa energia de mágoa, ódio, dor, sofrimento, depressão, ansiedade, mais nós estamos alimentando esse tipo de energia no planeta. Porque como a nossa frequência está muito baixa, nós estamos distantes da conexão com a fonte. Porque o sofrimento é ilusório. Nós estamos no sofrimento porque estamos distanciados da fonte. Porque se você é um ser desperto, você entende que determinados sofrimentos são necessários e que é um aprendizado. E ok, estou passando por isso porque eu tenho que aprender. Só que o poder inferior, para ele, não é conveniente que você desperte a consciência, porque eles vivem no seu prana. Então querem manter toda a massa aprisionada na Matrix. Então a pessoa começa a despertar, ela começa a abrir mão de novelas. Esses jornais como, sensacionalistas aí, que sangra, né, quando você liga. Então você começa a entender que cada vez que você está na frente da televisão e vendo aquele tipo de jornal e se identificando com aquilo e ficando revoltada, você está alimentando aquilo, alimentando aquele tipo de energia. Então nós precisamos parar de olhar para isso. A realidade, ela só existe porque tem um observador. Você é observador da sua realidade. Se você fica olhando essas coisas ruins, essas desgraças, você acaba sendo assaltado, alguém entra na tua casa. Porque quando você olha para algo que você põe foco, você é observador, você manifesta na tua vida. Se todo mundo parasse de olhar para assalto, para morte, para coisas ruins, isso acabaria. Mas o adormecimento espiritual não permite. Então, você começa no seu processo de despertar, você começa a observar o quanto isso faz mal e começa a abrir mão desse tipo de distração, né? Que é ficar na televisão, vendo novelas que tem sempre uma mensagem subliminar. A maioria das vilãs são as mulheres, colocando mulher como algo ruim. A maioria dos vilões são pessoas bem-sucedidas, colocando na tua mente que pessoas que têm dinheiro são más, sempre tem que fazer coisas erradas. Ah, mas eu não penso isso e assisto novela. Você não pensa, mas seu subconsciente registra toda a informação. Registra toda a informação e muitas vezes você não consegue ter dinheiro porque lá no teu inconsciente existem informações de que pessoas que têm dinheiro são trambiqueiras ou querem passar a perna nos outros ou são ruins e coisa e tal. E isso é assunto para um outro vídeo sobre crenças, né? Que eu já tenho aqui no canal, inclusive. Então, gente, a gente passa por esse processo também de não deixar qualquer coisa entrar dentro da nossa mente, de gostar de ficar sozinha, de começar a entender o outro, desenvolver a compaixão e a aceitação. É um processo também do despertar da consciência. Você começa a olhar para o outro com mais amor, entendendo que respeite o tempo do outro, né? Cada um tem o seu tempo e todos nós somos luz, todos nós temos uma consciência divina. Então, respeite o tempo do outro, não se julgue melhor, porque estamos num planeta hospital e todos nós somos doentes, cada um em um certo nível, nem melhor e nem pior. Então, esses são alguns processos do despertar, né?
O interesse também de estudar a espiritualidade aumenta muito e a compreensão daquilo que você está lendo, parece que você consegue absorver com mais clareza. Então eu falo assim, olha gente, quem está realmente no processo do despertar, não espera esse processo vir através da dor, porque eu pedi o despertar da consciência e para mim teve que vir através da dor, porque eu até quis voltar a dormir, mas não consegui. Eu até falava, não quero mais ficar acordada, eu quero dormir, só que uma vez que uma mente desperta, né, como Einstein mesmo fala, uma vez que uma mente se expande, ela nunca mais volta ao que ela era antes. E no meu processo de despertar eu quis voltar, porque eu me assustei com tudo que eu vi. Mas hoje, nossa, eu tenho muita gratidão. Muita gratidão por ter passado por aquilo. Eu fui forte, eu consegui passar, eu superei, eu entendi o meu processo. Então eu sou muito grata por ter vivido tudo aquilo, porque foi importante, tudo aquilo que eu vivi foi importante. Então o que você está vivendo hoje, que você acha que é sofrimento, não veja como sofrimento. A dor, ela vem, mas o sofrimento é opcional. Você escolhe ficar no sofrimento ou não. Se um relacionamento não deu certo, pra que ficar segurando lá? Ai, ele não deu certo, ele não me quer. Respeite o tempo do outro, deixa. Se ele saiu da tua vida, porque algo melhor pode vir. Melhor para esse momento. Entende? Existe mais coisas, né, entre o céu e a terra do que nós temos consciência. Então, o despertar, ele traz essa consciência para você de que tá tudo bem, tá tudo certo, tudo está acontecendo do jeito que precisa acontecer. E o despertar da consciência faz você elevar a sua vibração, você vai elevando a sua vibração, vai se conectando mais com Deus, com a fonte. E conforme você vai elevando a sua vibração, você vai se conectando com energias divinas. E você vai manifestando na tua vida algo bom, porque a sua frequência muda. Você já sai da revolta, do ódio, da maledicência, da inveja, do julgamento para uma energia de luz, de gratidão, de respeito ao próximo, de compaixão, de aceitação.